E aí, família vascaína, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino. E hoje eu trago para vocês notícias do Vasco e também hoje tem jogo do Vasco novamente, né? O Vasco que jogou no sábado contra o Atlético Mineiro em São Januário e que bela vitória contra o Atlético Mineiro. E hoje o Vasco joga fora de casa, jogo adiado ainda da primeira rodada, né, do Brasileirão contra o Palmeiras, isso mesmo, contra o Palmeiras fora de casa. Mas antes de começar a falar sobre os jogos, né, sobre o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro e sobre o jogo de hoje, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias aqui no canal. Então é isso, galera. Vamos lá, né? Vamos falar, né, antes de começar a falar sobre o jogo Vasco-Palmeiras, quero falar para vocês sobre o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, né, que eu não gravei um vídeo falando para vocês sobre o jogo, mas vou falar aqui que jogo, hein? Que jogo, o Vasco que abriu 3-0 na frente do Palmeiras, ou do Palmeiras do Atlético Mineiro, e foi um jogão que eu vou te falar, hein? O Vasco jogou bem, entendeu? Foi pressionado bastante pelo Atlético Mineiro, mas o Vasco jogou bem, se põe em campo, jogou como o Vasco, né? Como o torcedor do Vasco sempre quer que o Vasco jogue, né? Com vontade, com garra, com raça mesmo, com determinação em campo. E o Vasco jogou bem contra o Atlético Mineiro, deu uns moles de ter tomado 2 gols no final, mas isso não evitou a vitória do Vasco, graças a Deus. E vamos falar, né? Vamos falar aqui porque a escalação que o Vasco botou contra o Atlético Mineiro pode se repetir contra o Palmeiras, mas vou falar a escalação que jogou contra o Atlético Mineiro, que foi Fernando Miguel no gol, na lateral direita Léo Matos, na lateral esquerda Henrique, na zaga Marcelo Alves no lugar do Wesley e Castan, volantes Bruno Gomes e Léo Gil, meio campo Benítez e no ataque Iago Pikachu, Germancano e Thales Magno. Essa foi a escalação do Vasco no jogo contra o Atlético Mineiro, que com certeza possa se repetir, né, no jogo de hoje contra o Palmeiras. Mas os gols, né, não vou falar lance por lance, vou falar só quem fez os gols. Primeiro o Vasco começou ganhando de 3-0, né? O Vasco que abriu 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Vasco fez mais um e também tomou 2 no segundo tempo, mas os gols foram 2 de Germancano e 1 de Pikachu, e nos finaizinhos aí do jogo aí do segundo tempo o Atlético Mineiro descontou com o Johan e Eduardo Sacha no final do jogo. Mas o Vasco conquistou 3 pontos em casa, e que 3 pontos, né? Que 3 pontos. E hoje, né, agora falando do jogo de hoje, o Vasco hoje pega o Palmeiras. Mas antes de falar, vamos dar algumas notícias do Vasco aqui, né? Algumas não, né? Uma notícia do Vasco só, que é sobre a posse do Jorge Salgado. Então o Jorge Salgado, né, é o novo presidente do Vasco aí, né? O Conselho Deliberativo deu a posse para o Jorge Salgado e ontem foi a sua apresentação, né, lá na sede lá do calabouço do Vasco, né, a sede náutica. Então ontem foi sim a posse do Jorge Salgado. Agora vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre o jogo Vasco e Palmeiras, que é hoje às 8 horas da noite, às 20 horas, né, ao vivo na Premier, e vai ser um grande jogo entre Vasco e Palmeiras. Muitos estavam falando que o Palmeiras ia escalar time reserva contra o Vasco, que iriam escalar time sub-20. Não tem nada disso, galera. Palmeiras vai escalar sim time titular, eu acho, né? Ainda não sabemos, mas com certeza vai escalar sim, porque está lá no site lá do Globoesporte.com, tá lá o Palmeiras com o time completinho contra o Vasco. Então esse sim deve ser o time do Palmeiras sim completo, né? Infelizmente, mas Palmeiras vai jogar a final da Libertadores, né, essa semana, nesse final de semana, e hoje vai escalar o time titular contra o Vasco, né? Infelizmente. Mas o Vasco, né, se quiser ganhar, né, se quiser sair da zona, vai ter que ganhar de qualquer jeito, independente se o Palmeiras vai escalar sub-20, reserva, o que for, mas o Vasco tem que ganhar, entendeu? Então vai ser um jogo difícil hoje na casa do Palmeiras, às 8 horas da noite. O Vasco que vem de uma vitória bonita em cima do Atlético Mineiro, né, 3-2, 2 gols de Germancano, um golaço de Germancano no terceiro gol. E o Vasco precisa muito, muito mesmo desse resultado hoje, desse jogo adiado, né, que ainda é da primeira rodada, mas o Vasco precisa muito vencer para continuar fora da zona de rebaixamento. O Vasco que se encontra em 15º lugar do Campeonato Brasileiro e precisa muito vencer, estava em 14º. Como o Sport venceu o Bahia, o Sport passou o Vasco
e o Vasco caiu para 15º. Mas com os mesmos números de pontos, né, entre Vasco e Sport. Então o Vasco precisa vencer hoje para se distanciar mais e talvez buscar aí até uma Sul-Americana, né? Já tem gente pensando até em Libertadores, mas temos que ir devagar, né? Porque a gente ainda está pensando em sair da zona ali. Depois a gente pensa, né, na Sul-Americana e Libertadores. Eu acho muito difícil, mas quem sabe aí, né? Mas vamos devagar, em degrau a gente vai chegando nos objetivos, né? O Vasco que tá bem por enquanto, né, ali fora da zona, mas ainda corre muito risco ainda de cair novamente para a zona de rebaixamento se caso perder hoje. E próximo jogo que é contra o Bahia, confronto direto também em São Januário. Então vai ser um final de campeonato muito difícil para o Vasco, porque o Vasco nos próximos 3 jogos, que é o Palmeiras hoje, Bahia no domingo, né, às 4 horas da tarde em São Januário, e o Flamengo na quinta-feira. Isso mesmo, o Vasco pega o Flamengo no Maracanã na quinta-feira. Então é isso, galera. Por enquanto são essas notícias. Mais tarde eu trarei um pós-jogo para vocês. Um pós-jogo não, um pré-jogo e um pós-jogo também para vocês, né? Ficar por dentro do que vai acontecer, né? Da escalação do Vasco, né? Se realmente o Benítez vai jogar ou não, porque também rolou um boato que o Benítez talvez fique fora da partida de hoje, mas ainda não sabemos qual é a notícia verdadeira. Mas assim que sair a escalação do Vasco, eu trago o vídeo para vocês aqui e também solto a escalação do Vasco lá no Instagram, no canal, galera. Então é isso. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!